Boa noite, boa noite. Boa noite, Maria de Fátima, bem-vinda. Muito boa noite a todos e a todas. Ora, só sejam todas muito bem-vindas. Agora subiu aqui o som. Boa noite, Maria de Fátima. Vou só retirar aqui o som da. Que isto subiu aqui. Ora bem. Antes de mais, queria pedir desculpa pela quinta-feira passada de não ter havido a nossa leitura habitual, mas por razões profissionais, porque estive fora num julgamento e cheguei muito tarde, portanto não cheguei a tempo de fazer a leitura. E agradeço a vossa compreensão. Eu sei que quem está no grupo do Ser, Sentir e Evoluir do WhatsApp tomou esse conhecimento, mas para as outras pessoas eu estou aqui a deixar essas desculpas. Nós hoje vamos para o capítulo 10 do livro da Yanala Vanzan, que se chama Enquanto o Amor Não Vem. Neste livro, como as pessoas que têm acompanhado sabem, a autora propõe-nos uma viagem pelo nosso autoconhecimento, uma viagem. Boa noite, Ana! Muito boa noite, a Ana também está aqui. Propõe-nos então uma viagem no sentido de para que sejamos capazes de olharmos para nós, para dentro de nós e tentarmos perceber com clareza, com verdade, com integridade, olharmos nesse sentido e tentarmos perceber até que ponto, em que faixa vibratória que nós nos encontramos. E a pergunta que eu hoje faço antes de iniciar a leitura é: até que ponto, qual é a sua disposição para se amar? Qual é a sua disposição para olhar para dentro de si, sem julgamento? Porque nós muitas vezes achamos que os outros nos estão a julgar, mas somos nós que o fazemos. Somos nós que nos julgamos e depois o outro apenas espelha aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes o que nos acontece é que nós reagimos às situações em vez de respondermos às situações. Nós reagimos porquê? Reagimos porque temos medo. E achamos que os outros nos julgam, então ficamos com medo e agimos na defensiva. E então aí reagimos. Quando nós nos amamos, nós então aí, porque já não há o medo, tudo está certo. Nessa fase nós conseguimos responder às situações e quando nós começamos a responder às situações tudo fica muito mais fácil. E então hoje a reflexão vai ser mesmo sobre isso. Nós estamos quase no terceiro andar da Casa do Amor e portanto estamos quase a chegar a alcançar o dito amor incondicional. Eu estava só aqui a fazer um bocadinho de compasso de espera para que as pessoas pudessem chegar, mas se calhar porque já estão aqui duas pessoas, uma no Facebook e outra no Instagram, e já passa que é só 3 minutinhos. E entretanto eu ia-vos perguntar se recordam quais são os detergentes espirituais que nós precisamos para conseguirmos alcançar o terceiro andar da Casa do Amor. Na cave, ou no porão, como fala a autora, nós vamos precisar de disposição e vontade.
no primeiro andar nós já vamos precisar. It's Pando Abreu. Muito bem-vindo. No terceiro, no primeiro andar, nós vamos já precisar de responsabilidade e de verdade. No segundo andar, nós vamos precisar de renunciar e de nos perdoarmos. O auto-perdão. Por simplesmente não fizemos diferente porque era o que nós sabíamos fazer e aceitamos tudo aquilo que nós percorremos, aceitamos as nossas escolhas, porque eram as escolhas que nós precisávamos para chegarmos onde estamos hoje. E no terceiro andar, sim, nós vamos, quando lá vai ser dentro em breve, nós já vamos treinar os detergentes espirituais da confiança e da paciência. A confiança de que tudo o que vem para nós é o que tem que vir, e a paciência no sentido de que vamos ter que aceitar as coisas com alguma experiência e que nem sempre nós conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos, porque às vezes aquilo que nós desejamos não é aquilo que é para nós. Então sim, vamos começar com a leitura. E hoje a autora começa num subtítulo a dizer Limpando o Armário. O relacionamento, e ela vai começar por contar uma história. Começa por dizer, o relacionamento havia durado muito tempo, 32 anos para ser exata. Esses anos, embora às vezes desafiadores e difíceis, haviam sido bastante bons. Tinham realizado muita coisa e possuíam um negócio promissor onde dividiam a sociedade. Jerry tinha feito 2 mestrados e Willie ameaçava sempre voltar para a faculdade, mas nunca chegou a fazê-lo. Eram como excursionistas, viajando pela vida, fazendo o que podiam, da forma como o podiam, passando pelas épocas altas, baixas e médias, pelos meios tempos, a passos largos. Como quaisquer 2 pessoas que tenham vivido juntas tanto tempo, conheciam uma à outra bastante bem, irritavam uma à outra bastante bem e de vez em quando estavam sempre disponíveis também em caso de necessidade. Porém, algo aconteceu. Em algum momento, no final do 32º ano, Jerry começou a mudar. Jerry é a mulher aqui. Queria só ver se conseguia tirar isto daqui. Não consigo tirar os comentários. Não consigo. Ainda hei de aprender a fazer isso. Jerry começou a mudar. As pessoas desenvolvem hábitos, fazem determinadas coisas de determinadas maneiras e não pode ser a única forma de fazê-lo. Agem de certas formas porque os humanos são seres que criam hábitos. Mas vamos encarar a realidade. Somos criaturas facilmente treináveis que se sentem confortáveis a fazer certas coisas de uma determinada maneira. Se quisermos ser honestos, teremos que admitir que a forma como fazemos as coisas é, com muita frequência, uma tentativa de evitar a dor, o desconforto e a falta de familiaridade. Não necessariamente porque estamos à procura de fazer as coisas da melhor maneira ou da forma correta. Isto é muito interessante. Se nós formos honestos de facto connosco, muitas vezes nós fazemos as coisas sempre da mesma forma, não porque achamos que aquela forma é a mais correta, não porque não desejamos outra, mas simplesmente porque não nos queremos conectar com as nossas dores, com as nossas tristezas, não queremos olhar para nós com verdade, não queremos olhar para nós com integridade e não queremos olhar para dentro, nem sequer queremos criar conexão connosco. E então agimos em piloto automático, agimos da mesma maneira, fazemos as mesmas coisas, mas é simplesmente com medo de tocarmos as nossas dores, de tocarmos as nossas feridas. Se levarmos isto em consideração, podemos dizer honestamente que, como seres humanos, nem sempre fazemos a coisa certa. Economizamos. Contamos pequenas mentiras.
fazemos o que achamos certo ou fazemos o que achamos que temos que fazer para nos salvar. Reagimos a várias situações por medo. Isto é normal e verdadeiro para a maioria dos seres humanos. E era normal e verdadeiro para Jerry e Willy. Jerry vinha brincando com a espiritualidade e questões espirituais há muito tempo. Willy observava de longe. Sempre que a Jerry aparecia com uma informação ou exercício que parecia útil, Willy concordava em participar. Quando o resultado era favorável, Willy não chegava a se convencer, mas sofria um abalo nas suas crenças. E isso é o que nós devemos fazer, é procurar sempre um abalo nas nossas crenças, porque espiritualidade é movimento, é mudança. Quem acha que já sabe tudo, obviamente, que não está a viver em piloto automático, não tem nada para entrar, não tem nada de novo. É alguém que está completamente estagnado e cristalizado nas suas emoções. Por outro lado, Jerry estava a tornar-se cada vez mais inclinada a uma forma espiritual de vida. E não estou a falar aqui apenas sobre a meditação ou a oração, mas sobre usar os princípios e os conceitos da lei espiritual, que de facto transformam a maneira como você se encara a si e à vida. Jerry começou a questionar a vida, o seu significado e o seu papel dentro dela. Jerry começou a procurar um objetivo, a querer descobrir como esse objetivo podia ser aplicado a todas as suas fases de vida. Willy, ainda observando da linha lateral do campo, apoiava com bastante ceticismo. Porém, quando as mudanças começaram a tornar tão profundas que começaram a afetar a forma como o Jerry fazia as coisas, Willy começou a preocupar-se. Mais do que se preocupou, Willy ficou com medo. Jerry, que amava profundamente Willy, falava abertamente sobre uma nova abordagem da vida. Bem-vinda ou bem-vindo, Omar Abdul. Jerry falava abertamente sobre uma nova abordagem da vida, observando que havia passado por uma grande quantidade de caos, crises e dramas. Essas carinhas de língua de fora são interessantes. Como resultado das suas decisões e escolhas. Muitos de nós passamos essas crises. Bem-vinda, Marlise, que saudades! Sei que estás a lançar uma nova jornada de seja protagonista. Eu aconselho a toda a gente a ver o canal da Marlise Coates, porque ela é excelente a levar outras pessoas a serem protagonistas nas suas próprias vidas. E é um prazer ter-te aqui, Marlise, minha companheira de jornada. E então, quantos de nós temos essas situações e olhamos e temos caos e temos crises e temos dramas que são o resultado das nossas escolhas? O que nós temos que fazer com isso é olhar para essas coisas sem culpa, sem julgamento. Nós fazemos o que sabíamos fazer. É o tal auto-perdão, é o tal detergente espiritual do segundo andar. Aprendermos a renunciar àquilo que não é para nós, mas acima de tudo aprendermos a perdoar-nos e a irmos para as coisas de coração aberto, porque a vida vai-nos sempre trazer tudo aquilo que nós precisamos de vivenciar para podermos crescermos, para podermos sermos abalados nas nossas crenças, porque só assim é que nós evoluímos, porque espiritualidade, como eu vos dizia há bocado, é isso mesmo, é movimento, é um movimento em crescendo, é conseguirmos aceitar tudo o que é e conseguirmos olhar, acima de tudo, para nós, com toda a verdade, com toda a integridade, com todo o amor e carinho, para podermos então deixarmos de reagir à vida e apenas respondermos à vida, porque nós só conseguimos responder
quando nos amamos e quando nos tomamos com carinho. Ainda que admitisse que se tinha dado bem, Jerry estava convencida que não precisava ter sido daquela maneira. A vida é um exercício de nossos desejos, multiplicado pelas nossas expectativas e dividido pelas nossas escolhas. Mais uma vez uma frase matemática, que ela utiliza muito já, os 4 P's do marketing que ela utilizou, foi excepcional. E agora mais uma vez, eu vou repetir a frase que eu acho que está muito bonita. A vida é um exercício dos nossos desejos, multiplicado pelas nossas expectativas e dividido pelas nossas escolhas. E às vezes são essas expectativas que nos impedem de renunciar àquilo que não é para nós. Porque queremos tanto algo que nos mantemos naquela situação. Obviamente alguma coisa que Jerry lera num livro sobre espiritualidade, pensou Willie. Jerry repetia que era a voz do seu guia interno insistindo para que se explorasse um novo caminho. Jerry queria apoiar Willie para que superasse o medo de, como dizia Jerry, um nível mais alto de existência e de consciência. O que a Jerry estava a procurar era: olá, João Luís, bem-vindo. Boa noite, João Luís. No fundo, o que ela estava a procurar era um nível mais alto de existência e de consciência. Mas o Willie, que gostava do jeito antigo de viver e de fazer as coisas, não via necessidade dessa mudança. Tinham chegado até ali, argumentava Willie, sem cometer nenhum crime, nem nunca tinham magoado ninguém. Então por que é que haviam de mudar as coisas? Obrigada pelos coraçõezinhos. Olá, João, bem-vindo. Já não te vejo há muito tempo. Jerry não conseguia explicar porquê. Apenas tornou-se a sua resposta usual. E à medida que Jerry foi usando essa resposta, cada vez mais o verdadeiro problema começou. Muitas vezes, quanto mais medo nós temos, mais longe estamos da espiritualidade. O medo é sempre o oposto à confiança. E quando nós confiamos que o universo nos traz tudo aquilo que nós precisamos para a nossa aprendizagem, para o nosso crescimento, então nessa altura nós confiamos. E nessa altura nós recebemos com gratidão tudo o que vem da vida. Quando nós estamos no medo, então nós distanciamos daquilo que somos, da nossa essência, daquilo que podemos receber. E deixamos de perceber e começamos a achar que um problema é sempre um problema, e deixamos de olhar para um problema como uma oportunidade, porque é assim que nós devemos encarar as coisas que nos surgem na vida, que nós gostamos menos. Tudo é uma oportunidade. Tudo é uma oportunidade para nós mudarmos a nossa forma de olharmos, e nada acontece por acaso. Continuando na leitura. Jerry começou a fazer tudo de uma nova maneira, uma maneira que não era nem um pouco familiar. Na verdade, a nova maneira era tão nova que Jerry repetia: isso tem que vir de dentro de mim. Jerry começou a passar mais tempo a ler livros sobre assuntos espirituais, a ir a aulas, a workshops, a seminários e ouvindo o seu lado interior e seguindo o seu guia interno. Era sempre bom quando Willie participava, mas Jerry ia sozinha quando Willie se recusava. Após cerca de um ano, Willie começou a protestar com veemência, brigando com Jerry por qualquer motivo. E Jerry desacelerou, querendo prestar mais atenção a todas as decisões, examinando todas as opções, recusando-se a entregar-se ao medo por olhar para uma nova forma de fazer as mesmas coisas que sempre havia feito. E Willie enlouqueceu. Isso era uma ameaça de morte. Quando a vida que você construiu é confrontada com a possibilidade da mudança, na verdade, isso quer dizer que a antiga vida, as antigas atitudes têm de morrer. E Willie entrou numa luta desesperada pela vida. Reparem,
aqui tenho uma situação muito engraçada. Nós temos a Géria que começa a prestar atenção a todas as suas decisões, a examinar as suas opções, a recusar-se, a entregar-se ao medo do que essas decisões lhe podiam trazer. E temos o companheiro de 34 anos, era 32 anos, de vida, que não quer alinhar nessa viagem. E então o que é que acontece? É que as pessoas às vezes não entendem que num relacionamento existe um e existe o outro. E no meio existe o nós. Quando as pessoas querem manter a sua individualidade e há um ponto em que convergem, muito bem. Quando as pessoas não se começam a distanciar, porque os relacionamentos têm fases em que é pulsa e repulsa, não é? Quando as pessoas se começam a distanciar, ou quando um cresce, que é o que está a acontecer aqui, um cresce no nível vibratório, se o outro não acompanha, o que acontece é que deixam de falar das mesmas coisas, deixam de ver as mudanças. Trazem sempre, quando não se está neste caminho de receber o que vem para nós, a mudança traz sempre o medo. Portanto, o importante às vezes é a forma como nós olhamos para as mudanças, para os problemas e não vê-los como problemas, mas vê-los como oportunidades. E aceitarmos tudo o que vem é o que nós precisamos de vivenciar. Então aqui começamos a ver a primeira situação de afastamento, porque não estão na mesma linha vibratória. É só com as mudanças, reparem, as mudanças são necessárias. Tudo o que está estagnado, é só com as mudanças que nós conseguimos subir de nível. Aliás, nós mudamos desde que nascemos. Nós não somos as mesmas pessoas que éramos quando nascemos. Nós, ao longo dos anos, vamos mudando. Então, porquê o medo da mudança? Se nós mudamos desde que nascemos, porquê que há tanto medo da mudança? Muitas vezes não mudamos com medo do desconhecido. Nós estamos bem, mas ficamos onde estamos porque temos medo daquilo que vem de novo que não conhecemos. Então, mal por mal, ficamos onde estamos. Mas a verdade é que toda a nossa vida é feita de mudanças. Nós começamos a mudar desde o dia em que nascemos. Vamos mudando diariamente. Portanto, isto é uma falsa... é uma crença de falsa segurança. De que mudar pode ser para pior. São crenças que nos são incutidas. E a única coisa que está estagnada, que não muda, está morta. Está morta e as coisas mortas vão para onde? Vão para os museus ou para os cemitérios. Então é natural que mudemos e que vamos alcançando outros níveis vibratórios. E só quando deixamos que as coisas, quando nós mudamos e permitimos é que pode entrar algo novo, não é? Porque se nós mantemos apenas o velho, não entra nada de novo. Portanto, uma das coisas importantes para a mudança é treinarmos também o nosso desapego. O desapego às coisas, o desapego às pessoas. Dominando mais algumas coisas. Isso não tinha nada a ver com amor. Não havia dúvida nenhuma, de que essas pessoas se amavam. Isso não tinha nada a ver com infidelidade, intromissão de estranhos ou mesmo apenas uma diferença de opinião. A tal divergência que está a acontecer entre o Jerry e a Willy. Essas são coisas normais que as pessoas enfrentam nos relacionamentos. Isso tinha a ver com uma poderosa mudança de consciência. Como fazê-la acontecer, o que deve ser feito em resposta a essa mudança e como as pessoas à sua volta irão reagir a essa mudança. Tem a ver com a sua identidade. Quem você é, como se comporta em relação a essa nova consciência. Tem a ver com o amor próprio, tem a ver com a autorrealização e a autoatualização. Isso tem a ver com tentar descobrir quem você é quando existe outra pessoa a tentar dizer quem você é. Eu vou repetir. Isso tem a ver
com tentar descobrir quem você é quando existe outra pessoa dizendo quem você deve ser. É interessante esta frase. Muitas vezes nós queremos mudar e alguém ao nosso lado diz-nos: não, mas tu não és assim. Não, não, vamos continuar a fazer aquilo que sempre fizemos porque isso é que é bom, isso eu conheço. Eu não quero diferente. Eu quero assim como está. E nós cá sentimos: não, mas eu quero diferente. E eu preciso diferente. Olá, Teresa, bem-vinda, minha querida. E eu quero fazer diferente. Mas alguém ao nosso lado diz-nos: não, não, não vamos mudar. E tu és assim. Convence-te que és assim. Então é muito. Às vezes é preciso uma grande força de vontade nós aceitarmos a mudança, fazermos a mudança de que precisamos, descobrirmos, deixarmos ir o velho para entrar em coisas novas, quando alguém, as pessoas à nossa volta, nos dizem que não, que nós, como é que nós somos. Mas isto faz parte, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos crescendo, e se nós pensarmos, como eu vos dizia há bocado, que nós evoluímos desde que nascemos, não é? Nós não somos os bebés que nascemos, nós tivemos mudanças, e obviamente que durante os anos que vamos tendo de vida, há pessoas que vieram para as nossas vidas e que já foram, que já não estão mais ao nosso lado, porque os nossos caminhos são diferentes. E há outras que permanecem, mas permanecem às vezes até por laços biológicos, não é? Mas é natural que saiam novas, que as pessoas que não nos acompanham que saiam e que venham outras pessoas novas. Jerry e Willy estavam enfrentando algumas questões bastante delicadas a respeito do seu relacionamento. Essas são as mesmas questões que todos nós devemos encarar quando subimos do segundo para o terceiro andar da Casa do Amor. Esteja ou não num relacionamento, se você leva a sério o seu crescimento espiritual, deve trabalhar essas questões. Questões ligadas ao seu nascimento, questões adquiridas, questões que reprimem e causam atraso. É obrigatório examinar as limitações que existem no seu pensamento e na sua vida. É obrigatório examinar as limitações que existem no seu pensamento e na sua vida, que são as nossas crenças limitantes, para podermos determinar se essas limitações são reais ou fictícias e se você deve escolher mantê-las. À medida que trabalhamos nessas questões, tomamos decisões e fazemos escolhas. Vamos aprendendo como manter a nossa própria posição, os nossos próprios pés. Isso significa que temos que acreditar em nós mesmos e no que estamos a fazer. Existe apenas um pequeno desafio, para o qual devemos estar preparados. Não existem garantias do que estamos a fazer irá funcionar para o nosso relacionamento. Não existem garantias do que estamos a fazer irá funcionar, não é? Nunca há garantias, nada. Nós nunca temos garantias de nada. E devemos encarar o facto de que, conforme avançamos, crescendo espiritualmente, mudando as nossas consciências, não existem garantias e que o nosso parceiro que nos acompanha pode não permanecer ao nosso lado, como sempre esteve. E Jerry entendia isso, assim como Willy. Se algum dia você quiser testar a força de um relacionamento, então jogue uma questão séria sobre o dinheiro no meio. O dinheiro revela o pior que há nas pessoas e ativa questões pessoais a tal ponto que a pessoa com a qual você passou a maior parte da vida pode se tornar irreconhecível. É curioso que a autora traga também a questão do dinheiro. Muitos de nós encaram o dinheiro como algo sujo, algo feio, algo que corrompe, ok? Algo que é necessário, mas que não é bom. Então é uma pergunta curiosa que me fizeram há muitos anos atrás e que eu ainda hoje faço a algumas pessoas, que é: se o dinheiro fosse uma pessoa, como é que essa pessoa seria? Porque nós também temos que mudar a nossa forma de olhar para o dinheiro. O dinheiro é uma energia.
como outra qualquer. É uma energia que nos faz falta, desde que nós a saibamos trabalhar, desde que nós a saibamos aceitar. E às vezes nós trazemos também muitas crenças em relação ao dinheiro, e crenças em que o dinheiro é algo muito negro, muito denso, quando as coisas não têm que ser assim. E depois queixamos-nos porque é que não temos dinheiro, porque exatamente porque temos esse tipo de crenças, obviamente que inconscientemente nós vamos afastar o dinheiro, vamos achar sempre que aquela não é uma coisa para ficar, não é uma energia para ficar. E a autora traz também a questão do dinheiro, que eu acho super interessante. Então, se algum dia você quiser testar a força de um relacionamento, então jogue uma questão séria sobre o dinheiro no meio. O dinheiro revela o que há de pior nas pessoas. Ativa as questões pessoais a tal ponto que a pessoa com a qual você passou a maior parte da vida pode se tornar irreconhecível. O que as pessoas fazem com o dinheiro, como reagem às questões relacionadas com o dinheiro, é sempre em função dos seus problemas mais de qualquer outra coisa na vida. Nossas noções a respeito do dinheiro relacionam-se diretamente com as nossas noções a respeito da nossa autoestima. Vou repetir. Nossas noções a respeito do dinheiro relacionam-se diretamente com as nossas noções sobre autoestima. E a vida faz-nos testes constantemente em relação a isso. A vida estava pronta a testar Jerry e Willy e fê-lo através de um problema de dinheiro. Sob circunstâncias normais, no jeito antigo de fazer as coisas, Jerry e William teriam-se sentado e planejado o meio mais eficaz de atravessar a situação, com o mínimo de danos possíveis. E se isso significasse pedir dinheiro emprestado, teriam-no feito. Se significasse contar uma mentirinha para ganharem um pouco mais de tempo, teriam concordado sobre a mentira a contar e teriam contado. Se livrar-se da situação significasse esconder-se, não atender o telefone, pedir para outras pessoas contarem pequenas mentiras, teriam feito isso, e mesmo mais, para se salvarem da crise. Peço desculpa, vou só beber um bocadinho de água. No meio disso tudo, o procedimento normal teria sido correr em círculos, como duas galinhas sem cabeça, cada um culpando a outra e se sentindo mal por isso. Teriam feito promessas de mudanças, planos de mudanças, que teriam durado o mesmo tempo que a crise. Teriam ligado para os amigos, contado uma história longa e triste, inventado desculpas e aceitando qualquer ajuda que fosse oferecida. Isto significa também que teriam sentido raiva se ninguém oferecesse ajuda e que no final pediriam desculpas e continuariam a levar a vida, tendo feito apenas algumas mudanças. Nos 32 anos de vida em comum, haviam desenvolvido uma lista inconsciente de roupa suja de que teriam feito sob circunstâncias normais para aliviar a dor de uma crise financeira. Porém, essas não eram as circunstâncias normais. Nós muitas vezes temos movimentos inconscientes. Nós estamos sempre a evitar a dor. Não queremos olhar de frente para a dor. E fazemos isso de forma inconsciente. Quando nós começamos a evoluir... Olá, Paula, bem-vinda! Quando nós começamos a evoluir, quando nós começamos a ter a coragem de olharmos para dentro, para nós, com verdade, com integridade, com amor, então, e nessa altura nós já não vamos detectando esses movimentos inconscientes que temos e vamos tentando vivenciar essa dor, porque só vivenciando as nossas dores é que nós vamos conseguir ultrapassar e crescer e evoluir. Jerry havia quase parado, querendo investigar a situação de todos os ângulos. Willy queria ir em frente, atacando o problema de qualquer forma. Jerry começou a rezar, antes de dar um telefonema. Jerry rezava.
antes de responder a uma pergunta. Jerry rezava. Nesse meio tempo, Willie entrou em histeria. Não faz sentido algum parar de pensar para rezar, disse Willie. Nenhuma oração pode impedir que o seu mundo venha abaixo, ou que o cobrador do telefone, ou que a corretora leve as suas coisas embora. Jerry tinha uma boa resposta para as objeções de Willie. As coisas estão apenas um pouco fora de sincronia. Isso não quer dizer que você precisa perder o controle. Reparem uma coisa. Aqui, nesta frase de Jerry, já começa a despontar o detergente espiritual que vamos usar no terceiro andar, que é a confiança. Confiar que as coisas vêm para nós por um motivo maior do que aquele que nós realmente conhecemos ou que estamos a ver. Quando ela diz as coisas estão apenas um pouco fora de sincronia, isso não quer dizer que nós devemos perder o controle. E quando ela reza antes de fazer um telefonema, reza antes de dar uma resposta, é no sentido de confiar, de tentar intuir qual é a melhor opção a tomar. Rezar não tem que ser levado no sentido religioso. Pode ser falar com Deus, pode ser falar com o nosso divino. É no sentido de tomarmos consciência. Rezar aqui é no sentido de tomarmos consciência do que aquela situação nos está a tentar mostrar. E quando tomamos essa consciência do que aquela situação nos está a tentar mostrar, através dessa oração, através dessa conexão que nós fazemos com o nosso divino, quando nós tomamos essa consciência, a vida já não precisa trazer mais nada igual. A vida vai nos trazer coisas diferentes. Porquê? Porque nós tomamos essa consciência. E é este o sentido, quando aqui ela começa já a entrar nessa... Porque já estamos a abordar a situação do detergente espiritual que vai ser preciso no terceiro andar da Casa do Amor, daquele detergente da confiança, de confiar do que vem para nós é aquilo que realmente nós precisamos para vivenciar, para crescer, para nos amarmos acima de tudo, para podermos ir para a vida sem reagir, mas como respondendo. Porque nós, quando nos amamos, respondemos. Quando reagimos, é porque temos medo. É porque não nos amamos o suficiente, é porque não confiamos que aquilo é para nós. Então reagimos, porque entramos na situação de defesa e reagimos. Quando nós nos amamos, quando nós confiamos, então nós respondemos à vida. E esta resposta aqui da Jerry é exatamente nesse sentido. Ela reza antes de atender um telefonema, ela reza antes de tomar uma decisão, mas o rezar aqui não tem que ser necessariamente entendido como um ato religioso. Não é dizer uma oração, porque muitas vezes as orações são ditas e não saem do peito, não saem de dentro. É no sentido de nós realmente nos conectarmos com o nosso divino, para tentarmos perceber o que é que aquela situação nos está a dizer, o que é que esta situação nos traz, o que é que esta situação nos está a tentar mostrar, qual é a parte de mim que eu ainda não escutei, qual é a parte de mim que continua a fazer as mesmas coisas, a ter as mesmas atitudes e que obviamente se faz as mesmas coisas e tem as mesmas atitudes, não pode ter umas respostas diferentes daquelas que são as suas atitudes, não é? Willie achou que isso era a coisa mais ridícula que alguém podia dizer e transmitiu a Jerry em poucas palavras. Em resposta, Jerry rezou. Quanto mais Jerry rezava, pior as coisas pareciam ficar. As pessoas iam até ao escritório com documentos legais exigindo isso, aquilo ou aquilo outro. Willie recolhera-se no seu escritório, recusando-se a sair e a falar com quem quer que fosse. Jerry disse a mesma coisa para todo mundo. Não existe nada que possamos fazer neste momento. Será que você pode ligar dentro de alguns dias? Willie estava em pânico e nem conseguia perceber que todos estavam a fazer
exatamente o que Jerry havia pedido. Iam embora sem brigar. O que você vai fazer daqui a alguns dias? Perguntou-lhe. O que você vai dizer quando eles voltarem? Perguntou Willy. E Jerry admitiu que não possuía uma resposta no momento, mas sentia-se muito confiante de que, quando precisasse de uma, ela lhe seria fornecida. Por quem? Perguntou Willy. Pelo espírito. Jerry respondeu. Eu entreguei a minha vida a esta situação ao espírito. E é isso. É entrega e confiança. Eu não sei, ainda posso ler mais um bocadinho. Saiba o que você sabe. Então vamos fazer uma revisão rápida. No porão, você não sabia que tinha um problema. No primeiro andar, você sabia que tinha um problema e descobriu a natureza do seu problema. Por isso é que nós no porão vamos precisar de muita disposição e vontade, não é? No primeiro andar, você já sabe que tem um problema e descobriu a natureza do problema. No segundo andar, você conhecia a natureza do problema, mas não sabia o que fazer a respeito. Agora, para que possa ser elevado para o terceiro andar, você deve aprender como fazer o que você sabe. Como você aprende a ser responsável? Essa era a lição do primeiro andar. Como você se torna responsável ao falar a verdade absoluta? Quando diz a verdade, o que é que você faz? Você renuncia. E esta é a decisão do segundo andar. Desapega-se do resultado, não é? Então, para de lutar. Para de agir como se não se sentisse o que sente. Isto é chamado de desapego. Você se desapega do resultado. Permite-se sentir o que sente e descobre uma maneira apropriada de expressar o que sente. A forma como nós vamos expressar, isso é que é completamente diferente, não é? Quando nós já estamos num patamar mais elevado. Para que possa expressar os seus sentimentos, deve procurar clarear as ideias e colocá-las em ordem. Também deve possuir expectativas, não a respeito dos outros, mas de si. Você deve sempre esperar sobreviver. Você deve acreditar que irá superar qualquer situação, por mais difícil que pareça. E Jerry havia aprendido essas coisas na sua viagem pela Casa do Amor. Quando se adquire esta aprendizagem, a vida irá apresentar situações e experiências nas quais você poderá praticar o que aprendeu. Pratique o que você sabe. Este é o desafio maior. O desafio que nos autoriza a mudar do segundo para o terceiro andar da Casa do Amor. Quando você já sabe alguma coisa, você faz. Quando você sabe de alguma coisa, você tenta entendê-la. Saber alguma coisa significa ter conhecimento para colocar o que sabe em prática e conseguir os resultados desejados. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria é realmente nós pormos o conhecimento que já adquirimos ao serviço das situações que nos vêm na vida. E aqui a situação da Jerry pedir às pessoas para voltarem para a outra semana e que ainda não tinha a resposta, mas que confiava e sabia que a resposta chegaria, é exatamente aplicar sabedoria. É saber que é ficar naquele tempo em que é preciso entender o que está a acontecer. É olhar para as coisas com verdade. Quando você já sabe alguma coisa ou a respeito de alguma coisa, isso significa que você possui conhecimento intelectual. Você leu a respeito, ouviu a respeito e você sabe que está num determinado lugar na sua mente. Porém, você não experimentou colocar o que sabe em prática. Você é, com perdão da palavra, um espiritualista de mentirinha. Ou seja,
Quando nós só aplicamos o conhecimento que lemos nos livros e não o aplicamos na prática às situações da vida, então a autora diz que somos espiritualistas de mentirinha, porque o conhecimento é teórico, a sabedoria é realmente isso, é pormos o conhecimento que temos em prática, é fazê-lo no nosso cotidiano. É fácil? Não é. Há muitas vezes que nós reagimos em vez de agirmos com conhecimento, não é? Há muitas situações assim, mas com a prática nós vamos aprendendo a pôr o nosso conhecimento, o nosso amor nas coisas, a esperarmos, a respirarmos antes de agirmos. Nós podemos fazer o discurso, mas nunca vivenciarmos nada disso. Nos nossos relacionamentos, assim como em todos os outros aspectos da nossa vida, é isso que nos deixa malucos. Sabemos o que devemos fazer, mas quando chega o momento, não parecemos praticar o que sabemos. Sabemos que deveríamos sempre apoiar e amar os nossos parceiros no relacionamento. E, entretanto, quando estamos com medo, quando parece que as coisas ou as pessoas estão fora de controle, fazemos coisas que nós não entendemos e é difícil dar apoio. É difícil praticar toda a teoria que estudamos. E Jerry estava a colocar a teoria em prática no meio de uma crise financeira. Ela estava a praticar como ser verdadeira consigo mesma. Estava a respeitar o que sentia e o que sabia. Não estava a ser insensível com Willie. Simplesmente não estava permitindo que Willie a desviasse da sua própria verdade. Ela não estava a forçar Willie a ver as coisas da maneira que ela via. O que quer que Willie decidisse fazer estava bem. Jerry apenas continuava a avançar pela trilha que havia escolhido para si mesma. Isso é muito difícil de se fazer, principalmente depois de 32 anos fazendo as mesmas coisas da mesma maneira. Jerry estava assustada, tão insegura quanto Willie. A diferença é que Jerry estava comprometida a mudar interna e externamente. Também estava disposta a desistir do relacionamento para que pudesse fazer a mudança. Por outro lado, Willie agarrava-se com unhas e dentes ao que conhecia, ao que era familiar e confortável e eficaz, mesmo que não fosse a coisa mais certa ou a melhor coisa a fazer. Willie começou a sabotar as ações de Jerry. Quer dizer, sabotar conscientemente, estabelecendo compromissos que Jerry teria que manter, falando coisas para as pessoas que Jerry teria que esclarecer depois. É claro que isso colocou um peso enorme no seu relacionamento. Era uma batalha de poder, um cabo de guerra. Willie não queria mudar. Era assustador demais, novo demais, desconhecido demais. Talvez as coisas não tivessem sempre corrido bem, mas sempre haviam conseguido superar os problemas e continuando a levar a vida. Então para que mudar? Até mesmo Willie tinha que admitir, talvez houvesse uma forma mais fácil de viverem, mas isso significava trabalho. Um trabalho duro e assustador. Além disso, quem poderia dizer que as coisas iriam melhorar? Não tinham nenhuma prova. Apenas teoria espiritual. Quanto mais cascas nós retiramos, mais o nosso ser mais puro vai aparecendo, não é? É interessante. Willie sabia muito bem que esta teoria estava a fazer com que partes e pedaços de Jerry desaparecessem. Jerry estava a tornar-se distante, menos disposta a dar ouvidos aos argumentos do Willie que o Willie usava para manterem as coisas como estavam. Jerry não estava nem disposta a brigar, e independentemente do que o Willie dissesse, Jerry sorria, rezava e continuava a avançar.
era um pouco demais. Tinha que haver uma declaração clara de intenções. Uma declaração final de intenções. Se Jerry não conseguisse levar o ponto de vista do Willy em consideração, o fim seria inevitável. E eu, se calhar, hoje terminaria por aqui, porque agora temos... agora temos aqui um capítulo bastante grande e... Bem-vindo, Rui. E eu terminaria por aqui. E continuaríamos na próxima quinta-feira relativamente a esta situação de quando uma das partes está de facto disposta a mudar e quando a outra não acompanha, e as pessoas acharem que simplesmente é mais fácil trazer o outro para baixo. Quando a pessoa não vem, acharem que tudo é uma ruptura, não aceitarem as mudanças, porque ele próprio mesmo dizia que era um trabalho duro e assustador e que não havia nenhuma prova de que as coisas iriam de facto resultar, de que as coisas iriam melhorar, só porque estamos a tentar confiar no que a vida nos traz, como acreditando que aquilo que a vida nos traz é aquilo que é melhor para nós, que é o que nós precisamos para o nosso crescimento. Então esta é uma história muito interessante de como a confiança é necessária. O tangente espiritual, nós só conseguimos subir ao terceiro andar da casa do amor quando aprendemos a confiar e a aceitar o que é para nós. Confiar que tudo o que vem é o que tem que ser. Muito obrigada pela vossa presença, um beijinho enorme e até quinta-feira. Volto novamente na quinta-feira às 21h30 para mais uma leitura Enquanto o Amor Não Vem, da Anne Alan Van Zandt. Beijinho e até quinta. Fiquem bem.